Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a criação dos figurinos e dos objetos de cena, também chamados de adereços. O que é figurino? Figurino, também conhecido como indumentária, costume ou vestuário, é o traje usado por um ou mais personagens de uma produção artística independente da linha, tal como cinema, novelas, danças, esculturas vivas nas ruas e, é claro, no teatro. O início dos figurinos na história da humanidade se dava para a realização de rituais indígenas e religiosos. Os figurinos eram feitos com elementos retirados da natureza como flores, folhas, ramagens, tecidos com fibras de madeira e até mesmo couro de animais. Os registros de indumentárias do passado estão nos murais egípcios e também nas pinturas rupestres, como a gente falou no outro vídeo, além de estarem estampadas em vasos gregos e desenhadas sobre as lindíssimas esculturas greco-romanas. No teatro grego, os atores usavam coturnos de salto alto, túnicas gregas alongadas e os personagens mais humildes usavam trajes de taberneiros. Agora, para você construir a sua história, atente-se ao que essa história está dizendo. Não faz sentido, por exemplo, você colocar o seu personagem vestido de fada se a sua história se passa dentro de um hospital. Não faz sentido colocar o seu personagem vestido de bombeiro se a sua história se passa dentro da igreja, a não ser que a igreja esteja pegando fogo. Então se atente ao seu personagem e a que roupa ele estaria usando naquelas situações que ele vai passar. Em qual época se passa o seu espetáculo? Isso faz toda a diferença, porque existem roupas muito antigas, roupas mais modernas e roupas específicas para ambientes específicos. E a roupa, o figurino, ajuda e muito a plateia, a quem está assistindo, a se situar dentro da sua história. Quando você coloca um figurino que tem a ver com o espetáculo, que conta um pouco da história, a plateia entra ainda mais dentro do seu espetáculo. O figurino é uma carga, é como se ele passasse também as emoções e a história do seu personagem. Então é muito importante que você pense, lembre, leia muitas vezes a história para você sentir em qual momento usar qual figurino, ou se você vai usar o mesmo figurino durante o espetáculo inteiro, que ele fique claro, porque ele passa mensagens subliminares e mensagens explícitas da sua história. Então, para que a plateia entre bastante, se situe dentro da sua história, escolha um bom figurino. Além do figurino, você pode também escolher objetos cênicos para colocar na sua história. Você pode colocar um quadro aqui, você pode colocar um retrato, uma roupa pendurada num cabide, qualquer coisa que remeta à sua história. E seja bastante criativo com isso, porque o que a gente imagina numa parede? Quadros, fotos, coisas de decoração. Mas se você quiser pendurar um elefante na parede desde que ele caiba, não tem problema nenhum. Se for uma mensagem subjetiva, em algum momento do espetáculo, aquilo tem que ficar mais ou menos claro qual foi a intenção de colocar aquela coisa naquele momento na cena. Nada que está exposto para o público ver deve estar vendido ali. O que quer dizer estar vendido? Está ali sem motivo. Tem que ter um porquê para cada roupa e para cada coisa estar em evidência na sua cena. Você não deve colocar coisas na cena, por exemplo, só para enfeitar o cenário. Bote coisas que fazem sentido e que tragam história para a sua história. Então, galera, vocês têm muito trabalho pela frente, muita pesquisa. Pesquise em locais específicos sobre aquilo que vocês estão falando, se é coisa antiga, se é coisa moderna, se é história, se é sobre animais. Pesquise para você não cometer nenhum erro, não falar nenhuma bobagem, para sua peça, seu espetáculo, a sua cena ficar o mais interessante possível, beleza? Não saiam daí que no próximo vídeo a gente já vai aprender como filmar e registrar a sua história em vídeo, assim como eu estou fazendo aqui para vocês. E quando acabar esse processo, vocês vão ter criado uma história bem interessante, tá legal? Então, até o próximo vídeo!